Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Faltam 40 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia: economia em crescimento. Setores de indústria e comércio contratam mais. E Brasil tem recorde no número de pessoas trabalhando. Jéssica Gonçalves. O número de pessoas ocupadas no Brasil no trimestre de abril a junho deste ano chegou a 98 milhões e 300 mil, o maior desde a série iniciada em 2012. Crédito para empreendedores investirem, comprarem equipamentos e pagarem salários dos funcionários. Nova fase do Pronamp é tema de entrevista ao vivo do dia com Alexandre Iwata, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ministério da Saúde confirma a primeira morte por monkeypox, a varíola dos macacos. E vamos falar sobre ações que estão sendo tomadas para evitar o surto da doença no país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os bancos começaram a ofertar esta semana novas linhas de crédito para quem é empreendedor e tem um pequeno negócio. É a nova fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E para dar mais detalhes sobre esta nova fase, nós conversamos ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente o convite. Saudações a todos os ouvintes. É um prazer estar com o senhor. Secretário, o programa foi criado em 2020 para auxiliar os pequenos negócios durante a pandemia. Qual que foi o papel do Pronamp nesse contexto? Bom, Mariana, quando a pandemia começou e ele atingiu fortemente a economia brasileira, a economia mundial como um todo, você teve aí um conjunto de ações para mitigar esses efeitos deletérios da pandemia, dessa crise sobre a economia, e o Pronamp foi dessas iniciativas, né? A ideia do Pronamp, então, era você facilitar o crédito para pequenas e microempresas através do provimento de garantias para que os bancos pudessem prover esses empréstimos. A gente teve um montante de 2020 e 2021, nós tivemos um total de 62 bilhões de empréstimos, num total de mais ou menos 850 mil operações. Desses 62 bilhões, em torno de 15 bilhões foram para microempresas, 47 para pequenas empresas. Um dos principais desafios enfrentados pelos donos de pequenos negócios é contar com apoio financeiro para ter capital de giro, investimentos, enfim, né? O Pronamp é uma resposta ao setor nesse sentido. Qual a importância do crédito para as pequenas empresas? Obrigado, Luciano. Bom, várias pesquisas mostram que o acesso ao crédito é um dos maiores entraves aí para o pequeno empreendedor. Nesse contexto, então, novamente, né, o Pronamp traz aí uma facilitação de crédito para essas empresas. Então, hoje em dia, o que acontece? Né? A gente tem aí, ele permite que o recurso seja utilizado tanto para investimentos quanto para as operações capital de giro, né? Então, se o empresário estiver querendo fazer uma reforma no seu estabelecimento, ou mesmo usar para pagar a folha de empregados, ele pode fazer isso utilizando os recursos do Pronamp. Agora, se é importante para o pequeno empreendedor, eu imagino que para o microempreendedor individual seja ainda mais relevante, né, secretário? E eles puderam entrar a partir de agora no Pronamp também. Sim. Então, isso é a novidade do Pronamp. Nas versões de 20 e 21, o programa estava focado nos microempresários e nas pequenas empresas. Nessa nova versão, a gente tem aí a inserção dos MEIs,
né? Então, para a gente ter uma ideia de volume, nós estamos falando aí em torno de 14 milhões de empresas, né, que hoje estão na forma de MEI. Isso aí totalizando aí, basicamente 67% das micro, pequenas empresas brasileiras são MEIs, né? Então a gente está trazendo uma abrangência muito maior. Se a gente for olhar especificamente as micro e pequenas empresas, que era um público do Pronamp anterior, a gente está em torno de 7 milhões e estamos adicionando mais 14 milhões de empresas a esse universo de empresas elegíveis a receber os recursos. Nesses 2 anos, o programa passou por mudanças. Em 2021, o Pronamp se tornou uma política pública permanente do governo federal. O que isso significa, secretário? Bom, novamente, né, a ideia do Pronamp foi o combate à pandemia. Você tinha antes do Pronamp, as empresas enfrentavam uma dificuldade em relação ao provimento de garantias reais, para que elas pudessem ter acesso aos recursos. E com o Pronamp você tem a constituição de um fundo que no início ele garantia até 85% das perdas no eventual crise aí de inadimplência por conta da pandemia. Observou-se que essa inadimplência era bem menor do que os 85%, né, que garantia-se no começo, e hoje em dia essa garantia está em torno de 20%. Então, assim, com isso, você tem essa facilidade para os bancos, maior atratividade para os bancos poderem emprestar para esses pequenos empreendedores. Eu acho um dado importante também no funcionamento do novo Pronamp. Nessa versão, o programa evoluiu no sentido de você trazer uma maior proteção aos dados pessoais, né, dos sócios dessas pequenas empresas. Isso muito à luz da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, hoje em dia, quer dizer, o usuário ele precisa acessar o portal do ECAC, que é um portal da Receita Federal. A gente trabalhou-se para você melhorar o acesso à navegação, e o usuário pode, então, entrar no portal, preencher algumas informações básicas, e ele escolhe qual instituição financeira para qual ele deseja enviar as informações. Então, isso é uma melhoria no programa que a gente está trazendo nessa nova versão. Agora, então, a gente pode imaginar que o Pronamp foi criado como uma espécie de programa emergencial e agora ele está passando por alguns ajustes. Sim, ele está tendo uma melhoria. Nessa nova versão, o objetivo é justamente você consolidar a retomada do crescimento. O programa, esses novos recursos vão ficar disponíveis, esses recursos, né, originais vão ficar disponíveis até 31 de 12 de 2014, né, final de 2014. São recursos que já tinham sido inseridos nesse fundo garantidor, só que aí com a revolvência dos pagamentos, né, os pagamentos que forem sendo feitos dos empréstimos feitos anteriormente, eles vão poder ser reutilizados para garantia de novos financiamentos. E qual é a expectativa de volume de empréstimos contratados pelo programa? Nessa versão, a expectativa é mais ou menos em torno de 50 a 60 bilhões. Essa aí é a nossa estimativa. Até ontem, né, o quarto dia, o programa começou esta semana, começou exatamente na segunda-feira, dia 25. Até ontem a gente já teve em torno de 56, 57 mil operações, né, 56, 57 mil empresas sendo contempladas, num total de recursos de quase 6 bilhões. Tá? Então, mas até 2024, espera-se que sejam emprestados em torno de 50 a 60 bilhões. Estamos conversando com Alexandre Iuata, secretário de Competitividade e Produtividade do Ministério da Economia. Secretário, normalmente, quando se fala em financiamento, em empréstimo, existe uma contrapartida por parte das empresas junto aos bancos. Como é que funcionam essas regras no caso do Pronamp? Bom, os objetivos básicos do Pronamp, primeiro, é você trazer essa ajuda financeira para os pequenos empreendedores. E aí, também, além disso, tem um objetivo de preservação do número de empregos. Então, uma das condições para a tomada desse crédito é justamente você ter, durante 60 dias, a partir da assinatura do contrato, do empréstimo, você manter o mesmo número de empregados que a empresa tinha ao final do ano anterior, né? Digamos, 31 de 12 do ano anterior, ela tem que, na assinatura, ela tem que manter esse número de empregados durante 60 dias. Secretário, hoje o Brasil conta com quase 20 milhões de negócios, incluindo aí os microempreendedores individuais, as pequenas empresas. Qual é o impacto desse setor na economia do país? E por que é necessário pensar políticas públicas específicas para essas empresas? Luciano, hoje em dia, se você olha o total de empresas no Brasil, essas empresas de micro e pequeno porte, elas correspondem a em torno de 99% das empresas no país.
Esse segmento contabiliza em torno de 55% a 60% dos empregos formais. Daí a gente está vendo a importância desse segmento. Em torno de 27%, 29% do PIB brasileiro. Então, é realmente um segmento extremamente relevante. Voltando aqui às condições do programa, nós estamos falando de uma taxa em torno de 1,53% ao mês, né? É uma taxa acima do que foi contratado no Pronamp original, mas ela é uma taxa pós-fixada. Então, havendo uma redução da Selic, né? A gente vê as projeções do Boletim Focus prevendo já uma redução para... Hoje está em 13,25 a Selic. A gente está antecipando pelo Boletim Focus uma taxa de 10,78 final de 2023, 8% final de 2024. Então, com isso, a gente também esperaria, né? Obviamente condicionado à redução da Selic, uma redução da taxa de juros. O empresário ele pode, nesta versão, pegar até R$150 mil, limitada a 30% do seu faturamento ou 50% do seu contrato social, se a empresa tiver menos de um ano. Que mais? Em relação às políticas para as micro e pequenas empresas, dada a importância desse setor, né, a gente vê essa política de crédito como parte de um pacote maior. Então, você tem aí várias ações para reduzir, por exemplo, a facilitação, né, o tempo de abertura de empresas. Alguns anos atrás, para abrir uma empresa, demorava-se quase 6 dias, né, em média. Hoje em dia, o tempo de abertura tem em torno de 1 dia e 7 horas. Né? Então, realmente foi uma redução muito grande, sendo que em torno de 60% a 61% das empresas são abertas em menos de 1 dia. Então, acho que esse é um dado muito importante. E, finalmente, nesse pacote aí de melhorias do funcionamento das pequenas e microempresas, existe também hoje, a partir de janeiro do ano que vem, os MEIs vão poder emitir nota fiscal de serviço de maneira padronizada no Brasil inteiro, utilizando o site da Receita Federal, ou mesmo aplicativo, né, no celular. E aí, com isso, ela não teria que emitir qualquer outro documento fiscal municipal. Então, facilitação tanto do ponto de vista de criação da empresa, funcionamento da empresa e crédito. Bem, nós conversamos então agora ao vivo com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Secretário, a gente agradece muito a sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. E para dar mais detalhes sobre essa nova fase do Pronamp, nós produzimos uma reportagem. Vamos ouvir. Há 11 anos, o educador físico e nutricionista Eduardo Lustosa decidiu comprar uma academia em Brasília. Hoje, emprega 70 colaboradores em 3 unidades. Para continuar crescendo e investindo em melhorias, Eduardo vai contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp. A gente está vendo uma crescente muito grande, né, de alunos, de pessoas que não praticavam atividade física vindo para as academias, e hoje a gente já sente a necessidade de estar trocando alguns equipamentos, de estar fazendo uma obra, de estar contratando mais pessoas, e para isso o Pronamp é uma linha de crédito que ela viabiliza, né, essas inovações e essas melhorias. O programa foi criado em 2020 para ajudar empresários durante a pandemia de Covid-19 e nesta nova fase vai contemplar empresas de médio porte e microempreendedores individuais, como artesãos, manicures e borracheiros. As condições de pagamento são facilitadas, com taxas de juros competitivas e prazo maior para começar a pagar. É o que explica Caetano Mintilo, gerente de serviços financeiros do Sebrae. Você pode tomar até 30% da receita bruta, limitado a R$150 mil. A taxa de juros é 6% ao ano mais Selic. Ainda que a Selic tenha aumentado, é uma taxa de juros competitiva, né, no mercado financeiro. São 48 meses de prazo para pagamento, são 11 meses de carência e 37 meses aí para pagar. A expectativa é de que a nova rodada de empréstimos do Pronamp conceda até R$50 bilhões até dezembro deste ano. O dinheiro pode ser usado para investimentos, como aquisição de equipamentos e reformas, e para despesas operacionais,
como o pagamento de salário dos funcionários e de contas como água, luz e aluguel, ou a compra de mercadorias. Ao todo, o Brasil possui cerca de 20 milhões de pequenos negócios. Os interessados em contratar empréstimos pelo Pronamp já podem acessar o portal ICAC, disponível no endereço gov.br/Receita Federal, e compartilhar os dados de faturamento da empresa com a instituição financeira de sua preferência. Reportagem Gabriela Noronha. Mais brasileiros trabalhando. O número de pessoas ocupadas no país é de mais de 98 milhões, um recorde. Setores como indústria, administração pública e educação puxaram esse crescimento. A taxa de desocupação do segundo trimestre recuou e foi de 9,3%. O menor percentual para um trimestre encerrado em junho desde 2015. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O número de pessoas ocupadas no Brasil no trimestre de abril a junho deste ano chegou a 98 milhões e 300 mil, o maior desde a série iniciada em 2012. A alta foi de 3,1% em relação ao primeiro trimestre. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo pouco mais de 1 milhão na informalidade. Já na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o número de ocupados cresceu quase 10%, segundo a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Adriana Berengui. Os principais destaques foram a administração pública e as áreas de saúde e educação. Essa expansão na ocupação ela foi observada em diversas atividades, mas podemos destacar a indústria, o comércio, os outros serviços e principalmente a administração pública, saúde e educação. A taxa de desocupação ficou em 9,3% no segundo trimestre, o que representa cerca de 10 milhões de pessoas procurando trabalho. Uma queda de 1,8% em relação ao primeiro trimestre. É o menor patamar para o período desde 2015. Em números absolutos, a população desocupada diminuiu 15,6% no segundo trimestre. Isso representa quase 2 milhões de pessoas a menos em busca de emprego no país. Para o economista José Luiz Pagnussá, o resultado das últimas pesquisas mostra uma tendência de recuperação econômica. A economia está tendo um ritmo de crescimento, mais consistente. Quando esses setores começam a gerar mais emprego, significa que a gente está já num estágio de aceleração do crescimento. E claro, isso é altamente positivo para o país. Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, incluindo trabalhadores domésticos, foi de 35 milhões e 800 mil, uma alta de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Já a taxa de informalidade permaneceu estável, em cerca de 40%. Reportagem Jéssica Gonçalves. Benefício por incapacidade temporária. O antigo auxílio-doença vai poder ser concedido sem perícia médica no INSS. Os detalhes daqui a pouco. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, coordenou na tarde de hoje mais um processo de desestatização de empresa do setor energético. O estado do Rio Grande do Sul leiloou a parte dele da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, responsável pela geração de 13% da energia do estado. O lance vencedor do leilão foi de quase 930 milhões de reais, valor quase 11% acima do mínimo estabelecido. Com isso, foi confirmada a transferência de 66% do capital social total da companhia. A concessão é válida por 30 anos. A Caixa concluiu a distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais do lucro do FGTS do ano passado. O valor foi distribuído entre os mais de 106 milhões de trabalhadores com carteira assinada que possuem conta no fundo. O pagamento foi finalizado pelo banco com mais de 30 dias de antecedência do prazo legal. A distribuição do lucro do FGTS entre os trabalhadores foi decidida na semana passada. O trabalhador pode consultar o valor creditado pelo aplicativo do FGTS. O Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte no país relacionada a monkeypox, conhecida como varíola dos macacos.
Trata-se de um homem de 41 anos que estava hospitalizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. A pasta está investigando o caso do paciente que tinha outras doenças associadas ao vírus, de acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Daniel Pereira. Trata-se de um paciente com outras comorbidades relevantes e histórico de tratamento quimioterápico e que houve indicação que o motivo do óbito foi relacionado ao vírus. Estamos investigando no Ministério da Saúde a preponderância dessas comorbidades para esse desfecho. Estão confirmados 1.066 casos de monkeypox aqui no país, sobretudo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, destacou a baixa letalidade da doença, que normalmente evolui de forma branda. Esse surto de monkeypox, ele tem baixíssima letalidade. 99,9% dos casos, no mundo todo, a doença se resolve com cerca de 4 semanas, com baixíssimo agravamento do quadro clínico e com prognóstico extremamente favorável. Para fazer frente ao avanço da monkeypox, o Ministério da Saúde está articulando a aquisição de 50 mil imunizantes com a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. A expectativa é que as doses sejam entregues ao país entre setembro e novembro desse ano. O público-alvo são profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. E hoje foi realizada a primeira reunião do Centro de Operação de Emergências para a elaboração do plano de contingência contra o surto da doença no país. A estrutura vai analisar dados e informações para subsidiar a tomada de decisão de gestores e técnicos na definição de estratégias e ações adequadas para o enfrentamento da doença. Trabalhadores afastados de forma temporária das atividades vão poder receber o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, mesmo sem a perícia médica do INSS. Isso porque uma nova regra foi publicada hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Nos locais onde o agendamento para a perícia estiver demorando mais de 30 dias, a concessão do benefício pode ser feita apenas pela análise do atestado ou laudo médico. Para isso, o segurado deve cadastrar a documentação por meio do aplicativo Meu INSS. Quem já estiver com a perícia agendada e o atestado ainda estiver válido, pode optar pela análise documental ou pela visita presencial ao perito do INSS. Os afastamentos não podem ter prazo superior a 90 dias, ainda que não consecutivos. Mais informações na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho. Quem viaja ao exterior e aproveita para fazer compras precisa ficar atento às regras e limites para evitar contratempos na volta. Vamos saber quais são elas na reportagem de Cleide Lopes. Livros, jornais e revistas são isentos do pagamento de tributos e não precisam ser declarados. Itens considerados de uso pessoal também não, desde que apresentem sinais de uso e que sejam compatíveis com a circunstância da viagem. Em uma viagem de turismo, por exemplo, caso a pessoa tenha 2 celulares, apenas um é considerado de uso pessoal. Os demais bens serão isentos do imposto de importação até o limite de $1.000, o equivalente a cerca de R$5.000, de acordo com a Receita Federal. Limite suficiente para a aposentada Fernanda Bier, que desembarcou no aeroporto de Brasília de volta dos Estados Unidos. Comprei algumas coisas, mas hoje o limite de $1.000 permite a gente trazer várias coisas sem extrapolar a cota, não tem problema. O viajante também tem direito a comprar mais $1.000 em lojas de free shop encontradas nos aeroportos. As compras que extrapolarem os limites devem ser declaradas. O imposto a ser pago é de 50% em cima do excedente. A assistente social Tatiana Fidelis, do Rio de Janeiro, passou férias em Nova York e Orlando e conta que foi liberada na alfândega brasileira sem precisar pagar nenhuma taxa extra. Comprei coisas que aqui eu não acharia pelo
preço que comprei lá. Até fui parada, mas aí passei e não tive que pagar nenhuma taxa. As isenções de impostos são individuais e intransferíveis, ou seja, não se pode somar as cotas para se beneficiar, ainda que entre familiares. Para agilizar a volta, o turista pode preencher a declaração eletrônica de bens do viajante de forma online pelo site da Receita Federal em receita.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. O sinal da internet 5G já está autorizado a funcionar em mais 3 capitais do país: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. No entanto, o fornecimento do serviço depende das operadoras de telefonia, que têm até 29 de setembro para instalarem, no mínimo, uma antena de tecnologia de 5ª geração para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. A Voz do Brasil. Governo Federal.